Eu não sei se você sabia, mas fazer design, né, o UX, não é só uma atividade do designer, mas também é dos desenvolvedores, dos devs. E para falar sobre esse tema super bacana e super importante, eu gostaria de convidar ele que é doutor e mestre em interação humano-computador, já trabalhou em grandes empresas, Agência Clique, Globosat, Globo.com, e uma empresa super conhecida aí, nosso, o KD. Eu não sei se todo mundo conhece o KD, mas depois eu quero até ouvir um pouco dessa história do Eduardo. Eu gostaria de convidar você, Eduardo Brandão, que é gerente de UX na Globo. Fala aí, Eduardo. Oi, pessoal, tudo bem? Muito obrigado. Primeiro, eu queria agradecer aqui a Renata pelo convite, fiquei super lisonjeado e agradecer aí também a vocês todos, né, da organização do evento. Estou achando muito bacana aqui estar participando e podendo compartilhar aqui um pouquinho com vocês. Primeiro, deixa eu só me descrever. Eu sou um homem branco, de pele branca, tenho cabelo castanho curto, uso óculos, não tenho barba e estou usando uma camisa preta, a camisa preta do evento, né? Enfim, é, acho que vocês não conseguem ver a marquinha dele aqui no meu peito por causa da posição da câmera, mas agradeço aí a introdução enfim, né? Eu tenho uma carreira aqui toda voltada para o digital. Hoje em dia eu trabalho na Globo, já passei por diversas empresas dentro da Globo, então a Globosat, que era o braço de TV para assinatura, a Globo.com, que era toda a parte dos produtos digitais. Passei pela agência Clique, que foi uma agência exclusiva ali que só trabalhava produtos digitais também. Fui do KD, e o KD entrega a idade, né? Mas, enfim, tive uma passagem pelo KD, tenho o maior carinho por ter trabalhado lá, um lugar que eu achei ótimo de estar trabalhando, de trabalhar e participar. E junto disso tem uma carreira aí também na academia, então fiz doutorado, fiz mestrado e participei aí de vários cursos da PUC, da SPM, do Senac, na Terra, aproveitando para compartilhar um pouquinho também, né, com as pessoas que, enfim, que estão buscando ali aprofundar algum assunto, aprofundar algum conhecimento. Então, é sempre um prazer para mim estar compartilhando também de alguma maneira. E aí, enfim, né, vou falar um pouquinho aqui do papel das pessoas que trabalham, né, o design de experiência, e que não necessariamente isso é uma atividade restrita ao designer, né? E eu falei aqui, botei pelo até o nome do evento, né, o Dev Camp, né, eu falei aqui que o Dev também faz o X, faz o X, mas não só o Dev também, e ao longo aqui do nosso bate-papo vocês vão perceber que eu vou citar também outros profissionais que estão envolvidos nesse processo. Bom, deixa eu começar aqui. É, já falei um pouquinho, né? Assim, eu sou designer por formação, né? Eu não sou desenvolvedor, né? Quando vocês olham ali o título da palestra, vocês podem até pensar assim: ah, será que ele é desenvolvedor? Por isso que ele está defendendo esse ponto de vista? Não, não é isso. Eu sou um designer por formação, mas eu acredito que o design é uma atitude, né? Ou então uma mentalidade, né? Ela não é um departamento específico dentro de uma empresa, né? E a gente pode pensar o seguinte, né? Nós, como seres humanos, a gente é mais fraco, né, do que outras espécies. Só que a gente sempre foi capaz, ao longo aí da nossa evolução, ao longo de toda a história da humanidade, a gente sempre foi capaz de inventar ferramentas, né, e desenvolver certas habilidades que vão gerar ali algum resultado, né, a partir de alguma necessidade, a partir de algum objetivo, né. E aí eu gosto muito dessa frase aqui que complementa essa citação, que ela fala que a gente, né, só está aqui no mundo, né, e no planeta Terra porque nós somos todos excelentes designers, né. E quando eu falo sobre design, né, o que significa isso exatamente? Né? Existe ainda um senso comum que equipara o design a alguma coisa que seja bela e bem feita. Né? Então, se a gente for olhar, muitas vezes anúncios de carro, né, a gente vê que os anúncios usam o design como um argumento de venda. Né? Fala ali, design inovador, que chama bastante atenção. Ou a gente vê até casos do tipo, né, pessoas que se chamam de hair designers, ou pessoas que fazem design de sobrancelha. Ultimamente eu tenho visto até médicos, né, que se chamam designers de rinoplastia, né? Em vez de cirurgião plástico, ele está usando o design ali para vender o trabalho dele e usando o termo design, né, como um diferencial, né? Só que o meu ponto é o seguinte: quando a gente diz que o designer é um artista, né,
e que ele só faz coisas bonitas e tudo mais, a gente está limitando muito esse campo de atuação, né? A gente está limitando a uma linguagem estética e que é muito redutora do potencial que o design tem para oferecer. Né? Então eu gosto muito também dessa frase, né, que ele fala que o design não é arte, né? O design ele é utilitário, a arte não é utilitária, a arte vai ter outros propósitos, vai servir as pessoas de outra maneira, mas não trazendo mais utilidade para a vida delas. Né? Então eu gosto muito de pontuar, né, que o design ele não significa desenhar, né? Muita gente, inclusive, né, enfim, quando envolve, né, quando chama um profissional de design, né, tá sempre pensando ali, faz o layout aqui dessa tela, faz essa arte, etc e tal, mas não é isso. O design significa projetar, o design está diretamente envolvido ali no projeto, né, de produtos, de soluções, né, e o design é uma atividade que faz parte da nossa vida. Então, muitas das coisas que a gente usa, os nossos objetos, as nossas roupas, até mesmo as nossas comidas, muitos deles foram projetados e tiveram designers ali por trás disso, projetando essas coisas. Então, para a gente tentar trazer aqui para vocês o que eu entendo como design, para mim significa compreender as necessidades das pessoas, colocar essas pessoas no centro das tomadas de decisão, para a gente planejar, para a gente projetar e para a gente desenvolver produtos, serviços, sistemas que vão servir para informar a gente melhor, que vão entreter a gente melhor, ou vão permitir que a gente realize qualquer tipo de atividade, né, de uma maneira que seja mais simples, mais fácil, mais útil, mais agradável. E a gente, para fazer design, primeiro, a gente olha para a necessidade das pessoas, ou para o que elas querem, o que elas precisam, o que elas desejam, e começa a desenvolver soluções, mas sempre também pensando em como que essas soluções são tecnologicamente realizáveis e são financeiramente viáveis também para as empresas. Né? Então, o design não vive sozinho, né? A gente precisa entender todas essas variáveis, né, que cercam ali, coisas que podem restringir a solução, e levar isso em consideração na hora de projetar. Tentar fazer o melhor projeto, a melhor solução, mas levando também em consideração coisas que podem restringir essa solução, variáveis, etc. e tal. Eu acredito muito também que assim o design, ele, de alguma maneira ou de outra, ele já está sendo praticado assim em vários lugares. Né? Então, por exemplo, quando a gente chega numa loja e vê duas cestinhas de compra com cores diferentes, uma que indica que a pessoa precisa da ajuda do vendedor e a outra pessoa dizendo eu não quero a ajuda de um vendedor, aquela loja ali ela soube olhar para os consumidores dela, entender as necessidades dessas pessoas, o que elas querem, o que elas procuram e oferecer uma solução para elas. A mesma forma uma livraria, né? Quem nunca chegou na livraria e pensou assim, eu preciso de um livro, mas eu não sei o título dele, eu só me lembro que a capa era vermelha, né? Então aqui no caso eles também conseguiram resolver esse problema das pessoas, né, fazendo uma estante ali só com livros com capas vermelhas, etc. e tal, botando ali o título que geralmente as pessoas perguntam, né, para tentar ajudá-los ali de alguma maneira. Aqui no caso do barbeiro ou do cabeleireiro, enfim, né, ele também identificou uma necessidade ali das pessoas. Os clientes deles vão lá e quando eles estão esperando lá para cortar o cabelo e tudo, eles querem mexer no celular. Né? Então ele fez ali uma capinha com um pedaço da capa transparente justamente para atender a necessidade dessas pessoas. Ele está fazendo design nesse momento, eu acredito que ele esteja. Ele está fazendo alguma coisa para melhorar a vida de alguém, e só por esse fato ele está inconscientemente praticando design. E aí, quando a gente também não pensa no design, né, e quando a gente não tem esse pensamento de como melhorar a vida das pessoas, o que eu posso fazer para tornar algo para elas melhor, a gente também está perdendo a oportunidade, né? Porque aqui, por exemplo, esses dois prints, né, são dois aplicativos. Um é o aplicativo da Caixa ali que está com uma avaliação numa loja, e a pessoa, enfim, ela até com um tom ali de humor e tudo, ela fala, né, que o aplicativo emula exatamente a experiência dele numa agência real, né, física. Que ele tem lá as filas que ele tem que ficar esperando, a burocracia, o tempo de demora para ser atendido e tudo mais. Né? Então fica claro ali que para ele não tem facilidade, né, no uso daquele serviço. E aqui no caso do Zona Sul, a mesma coisa. O consumidor ali está reclamando que ele adicionou um monte de itens no carrinho e na hora de pagar todos esses itens sumiram e tudo. Então eles estão tendo alguma dificuldade, a vida deles não está sendo mais fácil. E aí está faltando design naquele momento. Então, para mim, né, o design não significa só encantar com o que é belo e bem feito. A gente precisa compreender, né, quais são os problemas, as realidades das pessoas, o ambiente onde elas estão inseridas, né, as funções dessas pessoas, as interações, tudo para a gente fazer uma solução que as atenda, né, de acordo, e sempre pensando que o design
ele tem ali diferentes dimensões, né? Então tem uma dimensão que é mais visual, que eu vou trabalhar símbolos, comunicação, sinais, uma dimensão que é mais voltada para objetos e produtos, uma dimensão de interação que é mais voltada para experiências e serviços, e por fim uma dimensão mais sistêmica, né? Um pensamento mais sistêmico que conecta várias partes e fazem essas várias partes funcionar como um todo, né? E aí, pensando também em design para mim é uma das disciplinas básicas para UX, né, para a experiência do usuário. Né? Então, se a gente for pensar também, né, UX é uma sigla, né, para User Experience, né, que quer dizer experiência do usuário, né? E também existe hoje um entendimento muito errado sobre o que é fazer UX, o que é trabalhar com UX. Né? Então, muita gente ainda acha que a experiência só é aquele meio, né? Só é aquele site, só é aquele aplicativo, né, onde você está utilizando. E eles confundem, né, que eles acham que a experiência é aquela pontinha do iceberg ali que está para fora d'água. Só que não, o trabalho de projetar essa experiência existe também toda uma camada invisível desse trabalho que as pessoas não estão enxergando, né, e que faz parte, né, para a gente chegar naquela pontinha do iceberg, a gente já fez toda aquela parte ali invisível que está por baixo d'água, né, nesse desenho aqui desse iceberg, para fazer essa analogia, para a gente conseguir alcançar a melhor experiência para as pessoas. Então, eu vejo hoje, por exemplo, uma sopa de letrinhas que não ajuda a entender o que é o UX. Né? A gente tem lá pessoas que falam de UX e que o UX é uma experiência específica quando a pessoa interage com um produto digital. Aí elas falam de CX, né, que é Customer Experience, né, que é a experiência mais geral, quando alguém interage com os vários canais, incluindo os canais digitais, né, de uma empresa, né, mas não limitado só aos canais digitais. Aí vem lá alguém falando de design thinking, né, dizendo que enquanto a UX é centrada em produtos digitais, o design thinking pode ser aplicado a qualquer coisa. Né? Então a gente tem um festival ali de conceitos, né, e que não são esclarecedores, muitas vezes são até errados. Né? E no final das contas, para mim, nada disso importa, essas diferenças não importam. Para mim, tudo isso, no final, é projeto centrado nas pessoas. No final, é design. A gente está projetando algo para melhorar a vida de alguém, para melhorar a experiência com que essas pessoas interagem, né, nos produtos. Então, pensando ali num contexto, no conceito de UX, né, de UX, né, eu gosto muito dessa definição aqui do Don Norman. Ele fez essa definição na década de 90, ali mais ou menos em 1993, para ser exato. Esse é o cara que inventou o termo UX, né? Ele inventou esse termo UX quando ele trabalhava na Apple, né? E ele fala muito isso, que o X engloba todos os aspectos da interação de uma pessoa com uma empresa, com os serviços, os produtos. Tem até um vídeo que ele explica, né, como é que surgiu esse conceito e tudo mais. E ele fala, né, você quando vai na Apple comprar um computador, né, você vai na loja, você pega o computador, leva aquela caixa do computador até o seu carro, bota no porta-mala do seu carro, vai com o seu carro até em casa, tira a caixa do porta-mala, tira o computador da caixa, bota o computador em cima da mesa, liga o computador. Então, para ele, tudo isso, né, toda essa jornada faz parte da experiência, né, da pessoa. Então, a gente, quando projeta, a gente tem que pensar isso, né? Quais são todos os diferentes momentos dessa jornada, como é que a pessoa, né, ao longo do dia, vai estar vivenciando as interações dela com um determinado produto, um determinado serviço. Então, isso tudo precisa ser pensado. E eu gosto muito também desse artigo aqui, que é um artigo que ele fala justamente essa questão, né, assim, bem-vindo à economia da experiência, né, um artigo da Harvard Business Review, e ele toca muito nesse assunto que existe uma economia da experiência, né? Enfim, esse artigo é mais ou menos de 1998, então foi escrito depois da definição lá do Don Norman, mas aparentemente eles não têm nenhuma relação, assim, eu nunca identifiquei uma relação entre os dois, mas o artigo ele traz essa questão, né, de que para as empresas tornarem a experiência como uma proposta de valor da marca delas, e é importante trazer essa proposta de valor baseada na experiência, porque isso traz um diferencial para as empresas e vira uma vantagem competitiva para as empresas. Então, para elas conseguirem despontar nessa economia da experiência, elas precisam ser centradas no cliente, elas precisam adotar essa mentalidade e elas acabam utilizando a UX, né, a experiência do usuário, como uma abordagem para projetar os produtos delas, os serviços delas e tudo mais. Né? E uma coisa que eu gosto muito de pontuar também, para mim o X, né, o X, não é sobre tecnologia, isso é sobre as pessoas, porque existe também esse entendimento. Né? Muita gente relaciona o trabalho de UX com o trabalho de tecnologia, né? Mas eu entendo que a tecnologia ela não é um fim, ela é um meio. Né? Pela tecnologia, a gente vai conseguir alcançar sim soluções melhores,
mas antes de tudo ela está tratando de pessoas. Então, quando a gente até fala de UX, experiência do usuário, eu gosto até de mudar um pouco, né, esse termo e chamar de experiência das pessoas. Porque no final somos todos pessoas, né? Quando a gente fala ali de usuário, usuário é um termo da indústria, da indústria de software, né, que é o que se refere ali ao usuário, usuário final, né? Mas quando a gente pensa num produto, num serviço digital, existem vários tipos diferentes de usuários. Inclusive, os stakeholders envolvidos na construção daquele produto também são usuários, né? Eles têm as necessidades deles ali específicas, os objetivos de negócio deles, as métricas, né? Mas é um outro tipo de usuário, né? O usuário que está olhando ali para o negócio, para o resultado de negócio, tudo, mas eles não deixam de ser, né? Mas, independentemente disso, no final, todos nós, todos somos pessoas, né? E o termo usuário, para mim, também é um termo um pouco humanizado e tudo mais, então somos todos pessoas e por isso que eu acho que é importante a gente pensar, né, como experiência das pessoas e não como experiência do usuário. E aí, trazendo, né, esses dois conceitos, né, design e o X, né, que eu resolvi trazer eles dois meio que para fazer uma introdução aqui, enfim, eu sabia que a plateia não seria formada só por designers e tudo mais, então achei importante trazer isso aqui para dar uma contextualizada, né? Mas se a gente pensa que UX significa experiência, né, e design significa projeto, para mim, o UX design significa o projeto dessa experiência. Eu gosto dessa frase aqui desse designer. Esse designer é super famoso, Máximo Vinelli. Ele foi o designer que criou o mapa de metrô de Nova York, né, por exemplo, entre outras coisas. Ele fez toda a identidade da American Airlines, mas é um cara que é uma super referência. Mas ele traz essa frase, né, que é, se você pode projetar uma coisa, né, ou se você pode fazer o design de uma coisa, você pode projetar qualquer coisa, né? E aí eu penso muito sobre isso, assim, acredito muito nisso, né? Para mim, se a gente pensando, né, o design de experiência, né, a gente pode projetar essa experiência em qualquer meio, em toda a mídia, né? Então, isso se aplica aos ambientes virtuais, que sejam os sites, os smartphones, aplicativos de TV, etc. e tal. Isso pode se aplicar aos ambientes processuais, então os fluxos, os processos de trabalho. Um designer pode atuar em cima disso para ajudar a melhorar esses fluxos de trabalho, otimizar, tornar as relações entre diferentes departamentos melhores, derrubar silos, coisas desse tipo, né? E os ambientes físicos também. A gente pode atuar como designer de experiência em ambientes físicos e também produzir ótimos resultados. Eu já vi, por exemplo, uma vez um projeto que foi feito para melhorar o trânsito de pessoas dentro de uma biblioteca pública. Então, como que elas, andando dentro dessa biblioteca, elas conseguiram ter um fluxo melhor entre todos os ambientes, conteúdos que eram agrupados, né, que faziam sentido, para as pessoas poderem também ter menores deslocamentos, coisas desse tipo. Então, isso tudo pode funcionar, tá? E o designer pode atuar. E aí, enfim, né, eu entro nessa questão que se todo mundo pode ser, ou se todo mundo é um designer, né, então vamos nos acostumar com isso, né, porque às vezes quando a gente fala isso, outros designers, quando escutam esse tipo de coisa, eles ficam chateados, ficam mordidos, né, eles ficam achando que, pô, mas e o meu papel, né, onde é que se enquadra o meu papel? Eu até, assim, eu tive a ideia para o tema dessa palestra por causa até de uma discussão que eu participei num fórum do LinkedIn. Era uma discussão sobre o mercado de UX, se ele estava aquecido ou não, né, ou se ele estava saturado e tudo mais. E eu escrevi uma resposta, né, dando o meu ponto de vista, falando que muitas empresas hoje ainda não entendem o papel de UX design, que confundem, que acham que é só o desenho de telas, etc. e tal. E aí uma pessoa me respondeu falando justamente assim, as pessoas ainda confundem muito, etc. e tal, inclusive confundem com profissionais de área distantes, como um desenvolvedor front-end, por exemplo, né? E aí eu respondi para ela, para essa pessoa, né, falando, olha, na minha visão, o profissional de front-end também faz o X, né? E aí um monte de gente começou a me criticar e falar, não, como assim? Que isso? O designer é responsável por entender as necessidades humanas, etc e tal. Um front-end nunca vai fazer o X e tudo. Então, enfim, daí que veio a minha inspiração aqui para falar sobre isso com vocês, né? Mas por quê? Porque eu também já conhecia muito esse artigo aqui, já tinha lido um tempo atrás, e quando eu li esse artigo, é um artigo de 2017, me fez muito sentido, né? Que essa pessoa ele falava justamente isso, né? Todo mundo é um designer, né? Acostume-se com isso, e enfim, vamos seguir em frente e tudo mais, né? Então, o artigo traz muito esse argumento, né? De que todo mundo numa organização eles estão projetando um produto, né?
e não só as pessoas que têm o título de designer, né, no cargo deles, né? Então, todo mundo, de alguma maneira, é responsável pelo design da experiência, né? Então, pensando aqui no meu contexto, né, no lugar onde eu trabalho, né, na Globo, se eu for pensar o Globoplay, por exemplo, eu tenho uma série de engenheiros de performance que trabalham hoje no Globoplay e eles são responsáveis pelo desempenho lá dos servidores, das redes, né, do Globoplay e tudo mais. Então, eles vão cuidar da largura de banda, do rendimento, né, das taxas de transferência, latência, eficiência, etc. e tal. Mas a partir do momento que eles estão fazendo isso, o trabalho deles está influenciando a experiência das pessoas. Se eles conseguem fazer alguma otimização qualquer, né, a partir do trabalho dele, que vai fazer aquela aplicação rodar mais rápido, não travar, né, e produzir qualquer outro tipo de resultado que vai causar algum impacto ali na satisfação das pessoas, eles estão fazendo design de experiência. Pode ser até que eles não se enxerguem como designers, né? E talvez mais ninguém na equipe enxergue eles como designers. Pode ser, inclusive, que eles não tenham nem conhecimento sobre design, né? Ou um conhecimento muito pequeno. Mas, de qualquer maneira, eles estão afetando a experiência e, nesse momento, eles estão se transformando em designers, mesmo que inconscientemente. Tá? Eles estão melhorando a vida de alguém. Então, isso, para mim, por si só, já seria suficiente para considerar enfim, né, que eles estão fazendo design de alguma maneira, sem querer deixar os profissionais oficiais, os designers, em segundo plano, tá? Deixando isso óbvio que o designer estudou muito para chegar lá e etc e tal. Eu mesmo sou designer, enfim, mas enfim, é o meu ponto de vista. Acho que eles estão interferindo de alguma maneira e estão fazendo design de alguma maneira, né? Então, e aí eu penso que o UX design ele não é um domínio privado, ele é responsabilidade de qualquer pessoa interessada naquele produto, né, que aquele produto tenha sucesso, né? Então, serão designers, serão desenvolvedores, profissionais de marketing, gerentes de produto, até o CEO da empresa, né? Então, todos eles, de alguma forma, sendo interessados, todos eles são, de alguma maneira, responsáveis pela experiência, pelo design, e responsáveis também para que isso aconteça bem, que funcione, etc. e tal. Né? Então, até aquele artigo, né, do Acostume-se com isso, né, que todo mundo é um designer, ele fala muito isso, né, que quer você goste disso ou não, né, pessoas de fora do time de design estão tomando decisões importantes de design e estão afetando os usuários. Né? Então, eles também, por causa disso, são designers. Né? Isso não é de agora que acontece, tá, gente? Isso já acontece há bastante tempo. Então, assim, na Segunda Guerra, quando surgiu a ergonomia, a usabilidade e tudo mais, a gente tinha psicólogos e engenheiros que já faziam esse trabalho de design centrado nas pessoas. Não tinha um designer por formação propriamente dito, mas eles já faziam isso. O que acontecia na Segunda Guerra? Por que a ergonomia surgiu? Né? Desculpa. Por que ela surgiu? Porque as pessoas pilotavam os aviões, por exemplo, né? Então eles saíam para as missões, bombardeavam as cidades inimigas, voltavam com sucesso, mas na hora de pousar o avião caía. O que eles começaram a perceber? Né? Que não existia padronização entre os controles, né? Então o que era o flap num avião era o mesmo botão, em outro avião acionava o trem de pouso, né? E por aí vai. Então, por essa falta de padronização, eles começaram a perceber isso, começaram a tentar entender quais eram as características físicas e mentais dos operadores, né, de todo aquele maquinário, e começaram a desenvolver soluções que eram mais adequadas à realização do trabalho deles, né, para eles fazerem o trabalho com mais eficiência, com mais desempenho, enfim, com mais sucesso. Né? Então, daí surgiu a ergonomia. Na década de 50, a AT&T também criou um laboratório e ela contratou psicólogos para projetar o teclado de toque do telefone. E até hoje a gente usa esse teclado. Né? Então o cara não era um designer, mas ele construiu uma solução de design que até hoje é utilizada. E a gente tem o caso do Walt Disney, que muita gente chama ele como sendo o primeiro UX designer da história. Né? Então ele tinha aquele desejo de criar experiências mágicas, né? Ele tinha um princípio que era calçar os sapatos do teu público, né? Ou seja, se colocar no lugar, né, daquelas pessoas para entender o que elas queriam, e também usar a tecnologia para melhorar a vida das pessoas. Então ele fazia o casamento entre essas duas coisas, e por causa disso muita gente chama ele como o primeiro UX designer da história. Né? Mas voltando ali ao dev, que era até o tema do título da palestra, né? Então assim, a responsabilidade do dev e do designer, a responsabilidade é a mesma, só o papel deles que é diferente. Então o designer ele vai
compreender o que as pessoas querem, o que elas precisam, vai construir soluções que sejam mais simples, mais amigáveis, mais agradáveis, né? E o desenvolvedor ele vai auxiliar na viabilidade tecnológica dessa solução, né? Vai ajudar, enfim, orientar de alguma maneira, e também entregar uma versão incremental daquele produto, né? Então, ambos são responsáveis por construir essa experiência, né? O trabalho dos dois é conectado. E aí, enfim, dentro de um time, se está todo mundo discutindo sobre como fazer as pessoas, né, vivenciarem experiências que sejam mais simples, fáceis, úteis, né, agradáveis, então, para mim, todos eles são designers, né, todos eles são UX designers. E aí a gente pensa, né, ok, perdão, se todo mundo ou se todo mundo pode ser um designer, como é que fica o papel do designer, de fato, né, o designer oficial por formação? Inclusive, assim, estou falando aqui designer oficial por formação, eu já trabalhei com muitos designers que tinham o cargo de designer, mas que eram jornalistas, publicitários, até biólogos, tá? Mas eles eram designers, atuavam num time com o cargo de designer. Então, enfim, de alguma maneira eles correram atrás, né? Não tinha uma formação formal, né? Uma faculdade, tudo, mas correram atrás, estudaram e se tornaram aptos para praticar isso, tá? Mas pensando ali no papel especificamente do designer, né? Então, assim, partindo daquele princípio, se todas as áreas da empresa, né, se elas deveriam se envolver e considerar a perspectiva dos consumidores para tomar as decisões, então uma equipe oficial de projeto, de experiência, ela poderia se voltar muito mais para um papel consultivo, né, sobre como praticar o design e ajudar outros times que não têm formação em design a praticar o design e a colocar aquilo de pé enfim, executar, né, e fazer com que as soluções sejam criadas por meio do design, né? Então, esse designer ele estaria muito mais ligado, por exemplo, à capacidade de engajar, a capacidade de articular raciocínios, de colaborar, de promover consenso e por aí vai. Tá? E se a gente tiver também a necessidade de ter um time de oficial de UX, né, dentro da empresa, pensando, né, por toda essa perspectiva que eu estou defendendo aqui na palestra, esse time ele devia ser mais direcionado para as seguintes coisas. Primeiro, ajudar o design a atingir uma maturidade dentro das organizações, compartilhar a visão e os benefícios que essa cultura de design centrada nas pessoas pode proporcionar, né, quais são os benefícios dela, e evitar também que os insights das pessoas que não são designers oficiais fiquem restritos a um segundo plano, ou seja, proporcionar que tudo seja mais colaborativo, que outras pessoas participem desse processo de construção de design e tudo mais, né? Outra forma que eu vejo também, eles poderiam ajudar as empresas a atingir outros objetivos de negócio e as métricas associadas a esses objetivos, né? Então, por exemplo, se a gente fosse pensar, hoje um designer pode atuar para aumentar a receita, né, fazer a empresa ganhar dinheiro, ou então melhorar uma experiência, né, geral ou específica, ou até colocar produtos mais rapidamente no mercado, ele poderia começar a trabalhar também para reduzir os custos da empresa, fazer ela economizar dinheiro, para melhorar a colaboração entre os diferentes silos, né, da empresa, né, e por aí vai. E aí, se a gente for pensar, tem até uma pesquisa que já mostra isso, né, que o designer ele pode se envolver em várias partes das organizações, né, desde decisões relacionadas a roadmap, né, cronograma, cultura, fluxos de trabalho, decisões centradas no cliente, decisões de negócio, toda a parte de experiência dos colaboradores, né, que o RH eu vejo muitos departamentos de RH falando sobre isso, né, sobre a experiência do colaborador, né, e como tornar a experiência dentro da empresa, da pessoa que trabalha na empresa melhor, né. E eu penso também que hoje a gente pratica, né, a experiência do usuário, né, o design de experiência de uma maneira e talvez isso se torne commodity, né, de alguma maneira, ou seja, ela vai se tornar um bem primário para qualquer empresa, né? Vai ser obrigatório para qualquer empresa ter nos seus quadros pessoas que estão praticando UX Research, arquitetura de informação, UX Writing, design de interação, design de interface, né? E aí vai ser necessário reposicionar também o papel do design, né? Então a gente até então tinha disciplinas tradicionais, né, relacionadas ao design, relacionadas ao X, né, como a ergonomia, no caso, né, ergonomia. Ergo significa trabalho, nomos significa princípios, né? Então, o que significa isso, né? Os princípios do trabalho são você entender o trabalho que precisa ser executado e adaptar esse trabalho ao trabalhador, né? E não ao contrário, né? Enfim, usabilidade, que a definição formal dela significa eficiência, né? Ou seja, você conseguir completar a tarefa
quer dizer, eficácia, você conseguir completar a tarefa, perdão, eficácia, você completa a tarefa, eficiência, você completa no menor tempo possível, e satisfação, né, que é, enfim, você toda conseguir ficar feliz, né, por completar, toda a parte de interação humano-computador, que é aplicar todos esses princípios de ergonomia e usabilidade às interfaces computadorizadas, né, então ele sairia disso e iria para outras disciplinas, né, ele começaria a atuar em disciplinas como inteligência artificial, realidade virtual, tecnologia de voz e tudo mais, né, e aí, por conta desse reposicionamento, talvez ele começasse a abraçar, né, outras áreas de atuação, como algoritmos, big data, computação em nuvem, machine learning, semântica, realidade aumentada, zero interface. Eu tenho uma visão de que no futuro próximo não teremos mais aplicativos nem sites, assim, vai ser tudo via sistema operacional e a pessoa só vai dar um comando para o sistema e vai conseguir, sei lá, eu falei do Globoplay mais cedo, né? Quero assistir o conteúdo tal no Globoplay. Então, eu não vou ter um aplicativo do Globoplay. O sistema operacional vai me dar esse conteúdo. Enfim, é uma visão que eu tenho, não sei se ela vai se confirmar, mas eu acredito nisso. O meu ponto é, o designer vai precisar se reposicionar, ele vai precisar entender dessas coisas todas e fazer um trabalho que vai muito além ali da arquitetura de informação. Na verdade, assim, vai ter aqui no meio disso arquitetura de informação, vai ter design de interação, isso tudo, óbvio, mas de como a gente conhece isso hoje em dia, né? Enfim. E, enfim, e aí também, nesse contexto de reposicionamento, essa parceria entre designer e desenvolvedor também se tornaria ainda mais fundamental, porque o designer teria uma mudança de papel, né? Ele começaria a facilitar a colaboração, né, entre todos os stakeholders e ajudar as pessoas que não são da área a entender qual é a função do design, quais são os benefícios, esclarecer isso tudo para elas. E o desenvolvedor cada vez também mais responsável por auxiliar o trabalho desse designer e atuar como uma ponte, né, entre as áreas de design e tecnologia, esclarecendo, ajudando a esclarecer, né, todas as terminologias técnicas, os funcionamentos, os algoritmos, enfim, tudo relacionado ali ao back-end, né, mas ambos ainda continuando a serem responsáveis, né, por construir a melhor experiência e um trabalho conectado ali entre esses dois mundos. E aí, para finalizar, eu gosto muito dessa frase, né, que o design é o poder humano de conceber, planejar e construir produtos e serviços que atendam as pessoas na realização dos seus objetivos individuais e coletivos. E aí pensando, né, poder humano significa que é uma habilidade e um talento que pode ser cultivado e aprimorado, ou seja, qualquer pessoa consegue fazer isso, né? No caso ali de conceber e planejar é um processo, uma sequência de eventos e realização dos objetivos individuais e coletivos, é que assim, o design tem um alcance amplo e um grande potencial para gerar valor. E aí, para finalizar, assim, não é necessário ter concluindo, né, o pensamento, não é necessário ter uma formação oficial para você ser um UX designer e melhorar a vida dos outros, e é uma prática que, na minha visão, está ao alcance de qualquer um. É isso, pessoal, agradeço demais aí o convite, e foi um prazer estar falando aqui com vocês. Legal, Eduardo. Eu já tinha ouvido falar assim, todo mundo é dev, agora todo mundo é designer, acho que é legal também. Rê, a gente tem perguntas para o Eduardo? E eu vou começar como aqui, Eduardo, adorei o seu ponto de vista de que todo mundo é responsável pela experiência, né? E aí, pensando dessa forma, de que todo mundo é responsável pela experiência, eu queria que você falasse um pouquinho qual a sua opinião sobre... Você apresentou várias ações do designer, todas super relevantes, mas eu queria que você me elencasse uma, assim, o principal papel do designer nesse contexto em que todos são responsáveis ali pela experiência, principalmente aquele designer em equipes multidisciplinares. Se eu fosse elencar uma, eu diria que assim, é defender o ponto de vista das pessoas, né? do cliente, do consumidor, do usuário, seja lá qual é o nome que a gente vai dar para isso, mas é trazer esse ponto de vista, né, para a mesa de discussão e conseguir influenciar as decisões e as definições que estão sendo dadas, né, para aquele produto, para aquele serviço, influenciar de uma maneira que consigam considerar esse ponto de vista ali de quem vai usar, né, aquele serviço e aquele produto. Muito bom, muito bom. Tem perguntas a beça. Vou pegar aqui da plateia, então, Eduardo, vou puxar para a plateia. O Nidelson tem uma pergunta super bacana. Você pode falar, Nidelson? Opa, Eduardo, tudo bem? A minha Tudo pergunta é bom? o seguinte: o designer, ele tem uma posição muito relevante, numa empresa. Seria o profissional do futuro?
Olha, eu vou te responder. Eu não acho que seria o profissional do futuro, tá? Por quê? Porque eu acho que, assim, é uma atividade que já é feita há muito tempo, né? Como eu citei ali, até desde a Segunda Guerra, ali a gente tem exemplos de coisas que são construídas, né? E que tem um ponto de vista ali a partir do design centrado no usuário, né? Talvez as empresas, o que eu diria é que as empresas só estão percebendo isso agora. Infelizmente, tá? Elas já poderiam ter percebido isso há muito tempo. Outro dia eu vi uma matéria que falava assim, experiência do usuário, né, o X, a profissão do futuro. Eu fiquei indignado, porque assim, eu já estou nessa estrada aí há tanto tempo, eu fiquei, poxa, como é que ele vai falar isso aqui como se fosse a maior novidade do mundo? A gente já faz isso há bastante tempo, mas agora as empresas estão percebendo valor nisso. Eu vejo que, até pelo cenário de pandemia aí que a gente está vivendo, muita empresa precisou acelerar a transformação digital dela, né? E aí o designer também passou a ser bastante relevante nesse contexto. Acho que ainda falta maturidade para as empresas entenderem que o designer não é necessário só para conseguir colocar o aplicativo deles ou o site deles no ar por causa dessa transformação em digital. Acho que o designer pode influenciar muito em outras partes da organização, que nem aquela tabela que eu mostrei. Então, assim, eu acho que não é uma profissão do futuro, mas acho que as empresas ainda precisam muito amadurecer nesse entendimento. E aí a gente tem talvez um futuro promissor aí pela frente, a ser trabalhado. Vou ler aqui mais uma pergunta então, Eduardo. Obrigada, Nidelson. Respondendo a sua pergunta. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui do Fred, que é, Eduardo, voltando à analogia do iceberg, você pode exemplificar como esse processo acontece em uma empresa como a Globo, com tantos cenários e stakeholders? A gente, assim, o que a gente tem tentado fazer é simplificar. Realmente a Globo tem uma estrutura grande, o que a gente tem tentado fazer é simplificar a forma de se trabalhar, é otimizar, né? Então, por exemplo, a gente, enfim, está fazendo um projeto, a gente tenta ali juntar o time o quanto antes, né? Seja a área de negócios, seja a área de tecnologia, e tentar promover uma discussão junta, alinhada, né, com todos ali juntos. Óbvio que vão ter momentos que o designer vai precisar trabalhar sozinho e vai precisar produzir algumas coisas, assim como o pessoal de tecnologia, o pessoal de negócio, mas a gente tenta estar mais alinhado o tempo todo, né, e compartilhar mais as decisões e dar mais visibilidade sobre as decisões que estão sendo tomadas e tentar, naquele momento, já identificar o impacto dessas decisões. Tá? Por exemplo, eu estava esses dias trabalhando num projeto e a gente estava discutindo uma questão que, enfim, dependia de uma série de APIs serem construídas ou terem uma performance melhor para essa solução ficar de pé. Né? Então a gente, enfim, discutindo ali todo mundo junto e tudo mais, a gente conseguiu descobrir essas interdependências e tomar uma série de ações que otimizaram todo o caminho, ao invés de ter um designer que ficou, sei lá, um tempo pensando ali naquela solução, desenvolvendo aquela solução para depois trazer, apresentar. A gente não chegou nem a desenhar a tela. A gente listou um monte de perguntas, listou um monte de cenários, listou fluxos. Então, enfim, acho que é tentar simplificar mesmo nesse sentido, sabe? Muito antes de tentar... Eu acho que o designer, antes de tudo, ele é um questionador. Eu não cheguei a falar muito sobre isso aqui, mas acho que ele é um questionador, então acho que ele é um cara que vai precisar, quando surge uma demanda, trazer todas as questões que possam surgir. Eu acho que ele é um cara também que tem uma extrema capacidade de ter um pensamento sistêmico, né, entender como as diferentes partes se conectam. Então, com base nisso, ele começa a trazer as questões. Quais são os casos de uso? Quais são os touch points? Como é que a pessoa chega nesse produto? Por onde ela passa? E aí, a partir desse entendimento, ele vai trazendo as questões e vai trazendo essas questões para as outras áreas e provoca ali, de alguma maneira, uma reflexão de todo mundo, e a partir dessa reflexão a gente vai trabalhando e vai otimizando, né? Porque aí não corre esse risco de construir uma coisa, chegar lá na frente e descobrir, putz, isso não funciona e tudo mais. Eu acho que, antes de tudo, é fazer essa conversa, esse alinhamento, esse consenso, e questionar muito, tá? Assim, perguntar muito, ser chato, provocar, e às vezes vai chegar uma coisa assim, um briefing, né, que não faz muito sentido e não, mas por que é assim e tudo. Então, acho que é meio por esse caminho, tá?
Muito bacana, Eduardo. Eu acho que tem muito essa coisa da conexão, né? O designer e Sim. o UX faz muitas conexões ali entre as pessoas para poder fazer essa experiência funcionar, né? Demais. Fê, pergunta? Eduardo, eu tenho uma pergunta assim, nessa linha do que você falou, assim, o que você acha que são os maiores empecilhos para uma empresa conseguir enxergar valor no UX, né, e conseguir disseminar essa cultura dentro da empresa? Eu acho que é a falta de informação mesmo, é assim, as pessoas acharem que o designer está sendo contratado só para entregar uma tela e não entender que ele precisa participar de uma discussão que é muito mais profunda, muito mais fundamental, que está muito alinhada com os objetivos de negócio. Então, eu acho que, para mim, muitas vezes esse desconhecimento, né, do que como eu falei lá no slide, até lá no início do papo aqui da gente, né, que muitas vezes as pessoas ainda associam a uma coisa bela e bem feita, né, então acho que essa falta de entendimento para mim ainda é o maior empecilho, tá? E aí o designer, enfim, ele tem que também saber se posicionar. Então, da mesma maneira que eu vejo como um empecilho, eu vejo também como uma oportunidade, um desafio, né, para o designer se posicionar no dia a dia, para ele trazer as provocações que ele precisa trazer e mostrar que o trabalho dele não é só fazer uma coisa bonitinha, que antes de chegar naquela coisa bonitinha ali, ele pensou em uma série de coisas e aquilo ali é só, nem o desenho lá do iceberg, né? É só a pontinha do iceberg. Legal, a missão do designer também nesse contexto é disseminar o design como o valor dele, né, conscientizar as outras pessoas, né. Acho que é um atributo importante também do profissional aí. Bom, Eduardo, a gente agradece a sua participação. Acabou o nosso tempo aqui de conversa, mas foi bem legal. Muito obrigado pelo material, pela preparação. Tá? O pessoal gostou bastante aqui, já tiveram várias mensagens. E a gente vai prosseguir agora. Valeu? Beijo, Eduardo.